preciosas! Voltando com os nossos vídeos de conteúdo sobre autoconhecimento e conhecimento do auto para nossa metamorfose. E quando a gente fala de autoconhecimento, uma das primeiras coisas que nós precisamos de compreender, e é o que eu quero compartilhar com vocês para nós aprendermos aqui juntas, é a diferença de emoção e sentimento. Você já ouviu falar sobre a diferença? Você sabia que emoção é diferente de sentimento? Então vamos lá, fica ligadinho aí para esse primeiro vídeo dessa série, Autoconhecimento e Conhecimento do Auto. E compartilhe com uma amiga que você achar que precisa de ouvir esse conteúdo e que vai edificá-la e vai encorajá-la a entrar nesse processo de metamorfose. Emoções. Vamos começar então pelas nossas emoções. As nossas emoções são uma resposta imediata, automática do nosso corpo diante de um estímulo, seja ele um estímulo externo, um estímulo interno ou até mesmo um estímulo imaginário. E nossas emoções são caracterizadas por uma cadeia de ações e reações químicas ou fisiológicas que são coordenadas pelo nosso cérebro, pelo nosso sistema nervoso e que se evidenciam em ações e alterações por todo o nosso corpo. Um exemplo, digamos que nós estamos andando tranquilamente na rua e de repente aparece um animal feroz, um cachorro grande. Imediatamente e inconscientemente o nosso cérebro é acionado por esse estímulo externo e ele começa a enviar também estímulos para todo o nosso corpo, reações, né, como eu já disse, químicas, secreção de hormônios, secreção de neurotransmissores, mudanças nos nossos órgãos, a nossa pupila ela dilata, o nosso coração ele começa a disparar, os nossos músculos ficam mais rígidos e várias outras alterações. Para quê? É uma preparação para que nós tenhamos condições de lutar ou de fugir com essa ameaça, com esse estímulo externo. Isso é a emoção, isso é toda a reação diante de um estímulo que é chamado de emoção pela neurociência. E nesse exemplo aí citado, eu acredito que você sabe de qual emoção nós estamos nos referindo, né? Sim, o medo, o pânico, mas é um medo fisiológico, ou seja, um medo saudável que nos protege. E do ponto de vista neurobiológico, as emoções elas são classificadas em primárias e secundárias. As primárias são essas emoções básicas, essas emoções perceptíveis, as emoções que nos acompanham desde a nossa infância, desde o nosso nascimento e que tem a função de quê? A função de garantir a nossa integração com o meio e a nossa sobrevivência. E quais são elas, né? Eu já citei aí o medo, temos a alegria, a raiva, o nojo, a tristeza, todas elas existe um porquê. Existe um porquê de cada uma delas, uma função para nossa vida, para nosso mecanismo de sobrevivência e de interação com o meio. Existem também as emoções secundárias, que são aquelas mais complexas, mais difíceis de perceber, são quase imperceptíveis, como a vergonha, o ciúme, o egoísmo, o orgulho, ou seja, inúmeras, tanto as primárias quanto as secundárias, são inúmeras as emoções, mas aqui nós estamos falando das mais básicas, para a gente compreender a diferença aí do assunto abordado, que é emoções e sentimentos. E funcionalmente, a doutora Rosana, eu gosto muito de um vídeo que ela fala sobre isso, que funcionalmente nós não podemos classificar as emoções como positivas e negativas, porque
todas elas têm uma razão de ser, têm um porquê, têm uma função para nossa interação e para nossa sobrevivência. Isso falando de emoções. E o sentimento? Qual é a diferença do sentimento para a emoção? E o sentimento, ele está ligado a circuitos cerebrais bem mais complexos, porque ele envolve uma percepção mais consciente, mais racional, mais cognitiva, é uma construção de um pensamento, de um significado daquela experiência emocional. E uma coisa interessante é que os sentimentos, ele está muito envolvido com o quê? Ele está muito ligado às nossas experiências de vida, às nossas experiências passadas, ou seja, a forma com que eu interpreto aquela situação, aquela experiência emocional que eu vivi, está ligado ao meu acúmulo de memórias, seja da situação semelhante ou não, às minhas crenças, aos meus aprendizados de vida, ao ambiente que eu fui criado, que eu fui configurado, ou seja, como foi construída a minha configuração mental, a minha configuração emocional e de vida, como eu enxergo o mundo, como eu enxergo eu mesmo, ou seja, é como eu interpreto aquela experiência emocional, como eu interpreto o resultado daquela emoção. E aí você pode estar aí pensando do outro lado. Tá, Cláudia, tudo bem. Eu entendi a diferença entre emoção e sentimento, mas o que essa compreensão pode contribuir no meu processo de autoconhecimento, no meu processo de inteligência emocional, para me aprender a lidar melhor com as minhas emoções e com os meus sentimentos? Então, e aí que é a chave da questão, é aí que entra os nossos problemas, e eu vou deixar um exemplo para você refletir, porque essa questão nós iremos discutir no próximo vídeo dessa série. E um exemplo que eu quero trazer para você é de um relato, de um caso de uma menina que, na verdade, de uma mulher. Ela detestava comemorar o seu aniversário. Quando chegava o dia do seu aniversário, era para ela considerado como um dos dias mais terríveis do ano. E ela simplesmente não sabia o porquê, a origem disso. Ela simplesmente não gostava. E um dia, ela, numa imersão de inteligência emocional, ela compreendeu o porquê, a origem, qual que era o gatilho emocional do passado que estava envolvido com esse comportamento de recusa, de aversão a comemorar o seu aniversário. E era uma experiência negativa que ela teve quando criança, no dia do seu aniversário. Porém, essa experiência emocional causou um sentimento de aversão, ou seja, trouxe para ela um significado de aniversário, uma compreensão, uma interpretação, que é o que nós identificamos como sentimento, totalmente de aversão, só que ficou oculto. Esse evento ficou oculto no inconsciente dessa menina, e que lá na frente, na sua vida adulta, interferiu no seu comportamento, interferiu nos seus relacionamentos, porque as pessoas que a amavam, as pessoas ao seu redor, queriam comemorar juntamente com ela, queria celebrar aquele dia, e ela às vezes até discutia com essas pessoas. Mas aí, quando aquele sentimento veio à tona, a nível de consciência dela, ela percebeu que não fazia mais sentido ela viver refém daquele significado, da interpretação que ela deu naquele momento, na infância, para aquela experiência emocional. E então ela ressignificou aquele momento, né? E hoje é uma pessoa que ama celebrar,
o seu aniversário. Isso foi um virar de chave para a vida dela. Ou seja, muitas vezes nós somos refém de certos sentimentos, ocultos ou não, ou conscientes, mas de interpretações e significados que nós demos diante de uma experiência emocional. E eu repito que experiências emocionais nós não conseguimos controlar, porque nós estamos expostos a todo momento a estímulos de todos os fatores, em todas as áreas da nossa vida, mas a forma que nós vamos interpretar aquilo que eu já falei em outra live, não é o que acontece conosco, porque coisas, situações, circunstâncias irão nos acontecer, mas como nós reagimos diante dessas circunstâncias, dessas experiências emocionais, porque as emoções são importantes e nós vamos sim reagir de forma emocional a cada estímulo, mas o mais importante, o X da questão, é como nós interpretamos, como nós iremos reagir em relação aos nossos sentimentos. E é isso que tem o potencial de nos causar problemas, de nos causar traumas, ou de nós vivermos reféns e colocar também pessoas no nosso barco refém de sentimentos do passado. E isso será a discussão do nosso próximo vídeo, em que eu também vou contar uma experiência negativa que eu tive há pouco tempo, de uma experiência emocional, mas que eu dei um significado, ou seja, tive um sentimento diferente diante daquela experiência emocional. E por conta desse autoconhecimento, né, que eu tive diante daquela situação, associado a um conhecimento do alto, da palavra de Deus, foi o que eu falei lá nos meus stories sobre essa experiência que eu iria contar, eu dei um novo significado e o meu relacionamento com aquela pessoa não foi afetado. Então é isso que nós vamos discutir no próximo vídeo. E por enquanto é isso, no próximo vídeo a gente se encontra para continuar discutindo esse assunto. Eu tenho certeza que vai te edificar, como tem me edificado todos os dias.